É isso. É isso. E vá na manifestação. Então por quê? Por que que eu deveria... Primeiro, por que dia 12? Tem algum... É simbólico ou não é? Foda-se. Não é simbólico, a gente marcou com 3 meses de antecedência pra ser uma manifestação grande, pra gente ter tempo de organizar, pra ter tempo de divulgar. Aham. E a gente já imaginava que o Bolsonaro ia fazer uma 7 de setembro. E Entendi. vacina também, né? A gente olhou... Calendário da vacinação. Quando que o calendário da vacina... Porque qual foi o critério, né, das grandes democracias para começar a abrir as coisas? 50% da população, no mínimo, vacinada com 2 doses e 100% com uma. Então, a gente falou, quando que vai estar isso aqui? Se não me engano, dava dia 5 ou 6 de setembro aqui em São Paulo. A gente falou, então vamos fazer dia 12, que ainda tem margem de segurança, e ainda assim o calendário avançou. Então, estão fazendo com bastante segurança. Todos os adultos de São Paulo já estão vacinados pelo menos com a primeira dose, né? É, 100% com a primeira E e, a acho que minha- tá 60% com a segunda. É, né? Ah, então. E a máscara? Já não era pra estar a gente tirando, então? Cara, A maior parte dos países desenvolvidos começaram a tirar mais ou menos nesse número. É. uma boa pergunta. Seria legal, né? Já Israel tão tirou cansados, até né? um pouquinho antes, né? E, enfim. É. Mas então, me conta aí, me convençam aí que eu tenho que ir na... Cara, basicamente é o seguinte, você tá feliz com a gasolina 7 conto, o dólar a esse preço, a bolsa Bom, eu ando de despencando. monociclo, então tô Bom, cagando não, pra eu tô gasolina. bem puto, tô bem puto. Tá Mas, puto. isso daí resolve alguma coisa? Opa, Resolve, opa. Opa. Das últimas 2 vezes resolveu. Últimas 2 vezes que a gente fez o impeachment, caiu os juros, caiu a inflação, Resolveu caiu o nada. dólar. Ou, Senão a gente não tava resol- nessa situação, O quê? né? Não. A gente Claro poderia que tá, sim. a gente poderia estar pior. Na época da Dilma a gente pegou juros de dois dígitos, Só que é inflação muito de 2 difícil fazer dígitos. previsão dos cenários possíveis que poderiam ter acontecido caso não teria... Não é tanto não, cara. Sabe por quê? Se você... Cara, é a mesma coisa que eu falo assim, porra, eu vou morrer se eu me jogar do terceiro andar? Pode ser que não, mas com certeza tem uma chance grande de eu morrer e me machucar muito. É a mesma coisa com a nossa democracia. Poxa, É que eu não acho que é tão fácil de prever assim como Mas, cara, essa queda do prédio, tá ligado? Não, mas tipo assim, um presidente ficar ameaçando dar golpe de Estado dia após dia é bom para o dólar? Você não precisa ser nenhum economista saber que, cara, é terrível. Né? E não só isso, você vê a política econômica do Paulo Guedes, são erros atrás de erros. Não só erros honestos, tipo, puta, ele tentou fazer o certo e errou, mas erros de intenção também. Né? Quando o Bolsonaro enterra o combate à corrupção, quando ele coloca um petista na PGR para salvar a própria família, isso é algo que vai custar para o Brasil 10, 15, 20 anos. Né? Quando você pega, por exemplo, qual que é essa história do PGR? Vamos lembrar aqui. Para começar que é assim, muita gente fala, pelo menos o Bolsonaro é honesto. Você não pode nunca investigar um presidente, começa por aí. A não ser que o PGR vá lá e faça isso, ele autorize. O Bolsonaro indicou um PGR que é um arquivador, tanto que nenhum político foi processado desde que o PGR foi colocado lá. Cara, quer dizer que de repente o Brasil ficou livre. Sabe, Bolsonaro, eu acabei com a corrupção, tá ok? Não, você não acabou com a corrupção. Vai ser muito inteligente da parte dele. Opa, claro que Porque você garante que você vai ter o apoio de todos os corruptos. Fala, pô, Exatamente. eu vou tirar o Exatamente. cara que trancou a porta da cadeia? Tá bom. Exatamente Tanto isso. que agora o mandato do PGR é de 2 anos, né? Ele foi reconduzido agora no Senado com voto de todo mundo, inclusive do PT. Então, tipo, os caras do PT, porra, o cara não tá denunciando o Bolsonaro, como é que vocês reconduziram ele? Claro, também não tá Exatamente. Tá denunciando descendo eles. É. Só que o que acontece? Imagina que você é um investidor. Você fala, como é que eu vou investir no Brasil? Os corruptos estão soltos. O favorito à presidência da República em 2022 é o maior bandido da história daquele país. O presidente atual fica passando com um tanque na frente do Congresso, esticando a corda cada dia mais. Cara, não tem como isso dar certo. Você não precisa... Assim, é mais do que eu falar de se jogar do terceiro andar. Se jogar do 10º. É muito previsível. Eu entendo. Só que a gente tem o ponto. A gente faz impeachment porque o cara é ruim ou a gente faz impeachment porque ele cometeu um crime claro? Ambos. Qual o crime claro que o Bolsonaro cometeu, assim? Puta, são vários, cara. Se você pegar, por exemplo, toda a gestão dele na pandemia, cara, assim, você não precisa ser um especialista em direito pra saber Não, mas que o cara... isso não parece claro. Alguma coisa que Pô, você claro que é explica em claro. 2 segundos e qualquer É claro, pessoa ele entenda. cometeu, a meu ver, inclusive, homicídio doloso ao incentivar no meio de uma pandemia pessoas a saírem e se aglomerarem e inclusive sem máscaras. Ele colocou suspeição em vacinas, ele pediu propina em contratos de vacina. Pô, se isso aí Peraí, não... ele pediu propina em contrato de vacina, não é provado. Isso. Mas tá em processo de investigação. Não, eu E tem- entendo, mas é difícil a gente já julgar o cara antes do... Mais ou menos, cara. Vamos lá. Você tem ali todos os indícios que mostram, né,
que sim, houve pedido de propina e mais do que isso, o contrato realmente não foi feito. Né? Você pega ali, a gente atrasou o nosso calendário de vacinação porque o Bolsonaro simplesmente não comprou vacina. Cara, não, eu entendo. É a realidade. É que eu só digo que juridicamente seria importante ter alguma prova que realmente ligasse o Bolsonaro diretamente com essa compra pra gente ter esse negócio claro que eu tô falando pra você. É que juridicamente ele assinou, ele contratou a Covaxin. Mas e anulou depois. Sim, mas isso pode ter sido uma treta, tipo, eu não tô falando que eu acredito que o Bolsonaro sim, eu tô entendendo. Você tá... Eu tô sendo advogado do diabo aqui. Se a gente quer... É que o problema do impeachment, na minha opinião, são duas coisas. Uma que não vai mudar porra nenhuma no Brasil. Vai tirar o Bolsonaro, vai ajudar um pouquinho na economia, ok? Mas os problemas de verdade no Brasil, eles são estruturais. São sistêmicos. Certo. Agora, a gente não soluciona os problemas estruturais com o Bolsonaro no poder. Com certeza não. Mas aí entra o segundo ponto. Pra rolar um impeachment, tem que ser alguma coisa muito forte, eu acho. Porque a gente já tá num histórico... O Arthur Lira tem que querer, né? Tem que ser um bagulho que mas, sim, o Arthur Lira consegue cá entre nós, a parte jurídica... Importa menos. Importa menos. Porque o Collor foi o Elba, o da Dilma foi a pedalada fiscal. Ambos cometeram crimes mais graves. Mas não é ruim pro país um presidente não conseguir terminar um mandato? Não, porque é o seguinte, cara... Eu acho ruim se o sujeito, do jeito que ele tá conduzindo o país, terminava ficar mais um ano no mandato. Porque o que acontece, Monark? Vamos lá. Esse ano agora nada mais vai ser feito. Agora eles vão entrar em eleição. Não, cara, o pior ainda, é nesse ano mesmo que eles vão começar a gastar mais, a estourar mais. O Mourão, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Claro, cara. Você acha? É porque, vamos lá, ninguém tá falando que o Bolsonaro é péssimo e o Mourão é maravilhoso. Não é isso. A questão é que você tem um presidente que não tem sequer a intenção de acertar. E nessa intenção que ele tem de salvar a própria família, cara, ele já tá assim fazendo coisas completamente inaceitáveis. Você tem ali recordes de emenda e orçamento pro Centrão sem nenhuma reforma. Você tem, como eu te falei, o PGR que vai ficar lá e vai enterrar o combate à corrupção por mais 2 anos. Você tem 2 indicações pro Supremo Tribunal Federal que vão nos custar 20 e poucos anos de impunidade por conta desse cara. Mas nessa lógica a gente tinha que ter impeachmentado todos os presidentes do Brasil desde a história que o Brasil teve presidente. Claro que não. Não, de jeito nenhum. Será que todos os presidentes não fizeram coluios? Todos os presidentes não... Não, uma coisa é você fazer uma coalizão. Outra coisa, o que o Bolsonaro tá fazendo é o seguinte, eu acho que tem 2 problemas. Fazer coalizão política para governar é normal. Você precisa conversar, você precisa ter indicação política, você precisa inaugurar a obra no estado do cara para dar voto pro cara. Isso é normal, precisa acontecer em qualquer governo. E precisa ficar muito claro que a gente não é igual o discurso do Bolsonaro da eleição. Não vamos negociar nada que, eventualmente, se o Arthur, por exemplo, que é pré-candidato a governador, ele ganhar o governo do estado, ele vai inaugurar a obra com o deputado estadual no reduto dele. O deputado estadual vai fazer parte de secretaria, vai estar presente, mas o cara vai ter que ver uma ficha que ele vai ser decente, vai cumprir determinados critérios técnicos de currículo, etc., mas vai ter indicação e composição política. A grande crítica é o seguinte, primeiro, ele abrir completamente o orçamento e pastas estratégicas pro Centrão, então abrir a saúde, abrir a educação, abrir os ministérios que geralmente eram da cota pessoal do presidente da República, que é quem determina a política do país. Isso não foi feito no governo Dilma, FHC, todos os outros? No governo Dilma foi. No governo Lula, não, ele ditou a política econômica. No governo Fernando Henrique, ele também ditou política econômica, política de educação, política de saúde. No governo Temer também, ele ditou política de educação, ditou política de saúde. O Bolsonaro, ele tá absolutamente... Assim, ele não tá governando. Isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam para fazer articulação política. O Temer, com 3 vezes menos, aprovou 2 reformas e se livrou de 2 denúncias em plenário, que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar pra votar contra um presidente impopular. Mas não é foda que eles fazem isso dentro da lei? Com emendas e o caralho? Mas é que tem essa parte. Daí, aqui a gente tá falando da parte política, do desastre político do Bolsonaro. Eu sei, só que eu acho que pra população comprar um impeachment, posso estar falando merda aqui, tem que ter um negócio, tipo, se for um negócio do jogo, ele tá jogando o jogo de uma forma ruim, mas ele tá jogando o jogo. Por isso que eu acho que a última fala dele foi muito perigosa pra ele, e acho que é por isso que ele teve que voltar atrás, quando ele falou que não ia aceitar as cumprir a decisão judicial do Alexandre Porque isso é um crime, claro, o presidente não pode se negar a aceitar uma decisão. Quando ele passa essa lei, essa barreira, aí a gente já entra num negócio que eu acho que o impeachment já é crível, que é difícil do Arthur Lira não ignorar. É difícil ignorar, que não assim, tem como. Vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, processo de impeachment é um processo político.
É muito importante deixar isso claro. Quem vai ser o juiz? A Câmara. A Câmara, quem tem lá? Os representantes da sociedade. Então, é importante deixar claro que o motivo jurídico, é claro que ele importa, mas importa menos. O motivo político, ele é sempre mais pesado e mais relevante do que o motivo jurídico. Esse é o primeiro ponto que a gente estava discutindo antes. Segundo ponto, como que você faz, então, para que os deputados votem pelo impeachment ou não? Só tem um jeito, pressão popular. Porque o deputado, cara, ele está preocupado normalmente com a reeleição, somente. Este cara, ele precisa ouvir a base dele. Então, eu sou um deputado, sei lá, sou um deputado do interior da Bahia, sou um deputado, sei lá, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Eu vou lá na minha base ouvir o que a minha base, que quem me elege, o que eles estão falando. Se esta base fala, eu quero impeachment desse cara, esse cara se sente pressionado a votar pelo impeachment. E isso acontece, inclusive, também com o Arthur Lira, muito mais, porque o Arthur Lira, quando chegar em 2022, ele sabe que a popularidade do Bolsonaro está derretendo cada vez mais e ele sabe que a base dele, que é no Nordeste, é uma base que vai estar com o Lula, inclusive. Então, até onde ele pode segurar os pedidos de impeachment? Por isso que a gente tem todo esse esforço de fazer manifestação, de fazer isso aqui, entrevista, debate e para que mostre para as pessoas que há um porquê, essas pessoas criam essa demanda e esse cara se sente pressionado a fazer alguma coisa, que foi o que aconteceu com a Dilma também. Você acha que o Eduardo Cunha, na época, abriu o processo de impeachment contra a Dilma por quê? Porque ele, vou fazer algo de bom pro país? Não. Porque ele falou, cara, a minha base lá no Rio de Janeiro tá assim, não dá mais para tolerar a Dilma. Eu preciso abrir esse processo de impeachment. Então é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa dar um recado para o Arthur Lira, que não é que ele precisa abrir o processo de impeachment. Ele precisa fazer isso. E o deputado precisa votar. E o Kim entende muito disso, que ele conhece bastante de Brasília. Nós já estamos numa maré assim, bem parecida com o que a gente estava com a Dilma. Falta um empurrãozinho final. Qual que é o empurrãozinho final? 12 de setembro. Então é por isso que é tão importante. Aí você fala, mas não muda o país. Muda um país, cara. Mas muda muito. Se você pegar o choque de realidade que teve entre o governo Dilma e o governo Temer, que foi um governo tampão, vamos dizer assim, cara, foi absurdo. Nós aprovamos fim do imposto sindical, nós aprovamos PEC do teto, nós controlamos a inflação, controlamos os juros, a bolsa subiu. Foi maravilhoso, cara. Então a gente precisa disso. Eu discordo um pouco, cara. No sentido que, ok, pode ter dado uma breve melhorada na situação financeira, não sei o que, mas tem que, lembrar que a gente estava numa situação muito ruim e o Temer foi um alívio para a nação, então é esperado que houvesse uma melhora econômica nesse sentido. Mas o problema que eu falo é, esse jogo que a gente está jogando aqui é um jogo viciado, mano. Jogo viciado. Sim. É um jogo que o sistema tem que ser mudado. Não adianta a gente mudar o Bolsonaro. Você vai colocar o Mourão lá, só que o sistema vai continuar viciado. Mas ninguém é sonhador, Monark. Eu não tô falando assim, nós vamos tirar o Bolsonaro e de repente o Mourão, portador de todas as virtudes, vai mudar o Brasil. Não é isso. Só que imagina o seguinte, imagina que você sofreu um acidente e você tá com uma fratura exposta. Você fala, cara, enquanto eu não chegar no hospital, eu não vou curar a minha fratura. Eu preciso fazer uma cirurgia, preciso realmente curar essa fratura. Isso significa que você não vai nem tampar o sangue que tá saindo? Mas o meu argumento é, essa fratura do Bolsonaro é uma puta fratura, tá saindo sangue, só que tem um tumor, um câncer espalhado pelo corpo inteiro do paciente, e essa porra desse sistema, entendeu? Você vai tancar a fratura tirando o Bolsonaro, mas o câncer vai continuar matando o corpo. Então deixa o câncer matando e a fratura sangrando também. Mas não adianta tratar, o meu argumento é, não adianta tratar a fratura da perna se não tratar o câncer, o cara vai morrer de qualquer jeito. Mas, Monark, as coisas parte são do câncer graduais. Parte do câncer é um presidente da República cometer crime e não ser punido. Exatamente. Mas, por exemplo, o STF faz parte do câncer também. A Câmara dos faz Deputados parte. Como é que muda? Faz parte também. O presidente da República teve a oportunidade de promover mudanças estruturais nesses dois pontos. E, pelo contrário, ele está aumentando o câncer. Mas não seria melhor, tipo, uma manifestação do dia 12 para pensar num plano que mudaria o sistema? Monark, que plano, cara? A questão tem é que ter algum simples. jeito, né? Vamos pensar... Senão a morte é essa. Pra tocar plano, Monark, precisa ter presidente da República. Precisa eleger projeto. Você não para assim, gente, estamos no meio do governo Bolsonaro, estamos com esse Congresso Nacional, vamos parar e fazer uma manifestação para pressionar o Bolsonaro a adotar um plano que vai mudar o sistema estruturalmente. Isso não vai acontecer porque a preocupação... A Câmara tem que adotar. Não, claro que precisa. Ele pode não vetar, ele não tem que vetar, né? Ele precisa sancionar. Não é Mas só com a isso. pressão se a Câmara e a pressão popular... Não é só isso, Monark. O poder executivo no Brasil, via de regra, tem muito Tem poder. maioria, Aqui o orçamento porque ele controla concentrado... as emendas. Exatamente. Então, quando o governo tem vontade de fazer o bem ou o mal, ele faz. Essa é a verdade. Mas existiu, pelo menos no passado, épocas onde a população queria uma pauta, como foi a da ficha limpa,
E depois, manifestação por trás e conseguiu a pauta, entendeu? O meu argumento é foda. Eu acho que estancar um dos buracos do navio que tem 300 é uma boa ideia, estancar o buraco, entendeu? Só que será que a energia nossa não deveria estar em solucionar o casco inteiro do navio? Mas aí é que tá. Porque o navio tá afundando pra sempre agora. A gente tá indo num caminho sem volta, Monark. A gente tá indo num caminho de república. Lógico que existe. Opa! Até o nazismo acabou, então... Mas, as Monark, coisas peraí, lá em cara. volta. Não, uma coisa é você uma falar, pô... mas é uma volta muito traumática. É, uma volta não, que ninguém você deseja. passa por um... Consigo voltar em 6 meses, beleza. Pô, a Venezuela consegue voltar em 6 meses? Não, a Venezuela vai precisar... Cara, um baita esforço de anos pra voltar um dia a ser um país virtuoso. O que acontece com o Brasil é o seguinte, quer ver? Vamos falar uma dor que é de todos. Eu não conheço absolutamente ninguém que esteja satisfeito com o STF. Eu não conheço um. Eu não conheço um cara que fala, porra, puto orgulho do STF. Eu não conheço um, a não ser eles mesmos. Tu conhece um monte de deputado. Pois é. E, cara, nenhum deles tem orgulho. No máximo, assim, porra, eu gosto desse cara que eles me livraram de uma, ó. Mas agora, assim, orgulho mesmo, batendo no peito e falar, puta corte. Não tem. Eu conheço dois só. E os dois são ministros. É o que eu falei. Fora os 11 que estão lá, não conheço ninguém que tem orgulho. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Como que você faz pra mudar isso? Você tem duas maneiras. Maneira número 1, que é o processo normal. Você elege um presidente e o presidente coloca bons nomes no STF. Beleza. O Bolsonaro já falhou nisso. Ele tinha 2 indicações. Ele falhou nas 2. Você tem uma segunda maneira, que é uma maneira um pouquinho mais traumática. Você cria uma CPI, né, que é a CPI da Lava Toga, no Senado, que não depende do presidente da casa. Então, CPI não depende do presidente da casa. Eu, por exemplo, assinei a CPI do Dersa contra o Dória. Não precisa do presidente da casa para ela rolar. Se tiverem as assinaturas, ela vai acontecer. E com esta CPI, você investiga os ministros e vê qual deles precisa de um processo de impeachment para trocar. Você vê qual deles não precisa, né? Porque, então, mas no caso da CPI da Lava Toga... Vamos lá. O Bolsonaro errou já no primeiro. Indicou 2 nomes que não são o que o Brasil queria. E aí depois, no segundo aqui, quem é que melou a CPI da Lava Toga? O filho do Bolsonaro, faltava uma assinatura, cara. Uma. O Flávio Bolsonaro. E isso não é, é sua opinião, não é minha opinião. Fui até na Paulista perguntar pros caras, sabia que o Flávio melou a CPI da Lava Toga? Cara, isso aí é sua opinião. Não, não é minha opinião. Tem entrevista do Flávio Bolsonaro com o Rodrigo Constantino dizendo, não é momento pra CPI, veja, eu tô unido aqui com o PT pra tirar as assinaturas, mas é porque não é o momento. Então, cara, a gente vai fazer... Um dos problemas do Brasil, cara, é a gente ser um povo que aceita desaforo. E eu acho triste que a gente ache que, que legal, a gente é malandro, a gente dá um jeitinho. Para com essa história de jeitinho brasileiro, cara. A gente não pode ter a desonra de aceitar que um presidente que traiu todas as pautas de campanha e cometeu crimes, não é só que ele traiu as pautas de campanha, que já é inaceitável. Ele traiu as pautas de campanha e cometeu crime, que ele continue porque o Brasil tem um sistema que tá uma bosta, que não sei o que lá. Cara, é claro que tem, ninguém nega esse problema, só que a gente não pode ter a desonra de aceitar. É a mesma coisa que você tá, sei lá, fudido na rua bêbado, vem um cara te dar um tapa na cara. Você, eu aceito, eu tô fudido aqui mesmo, dá mais um. Não, cara. Não, você não pode dar um tapa na minha cara. Você não pode descumprir promessa de campanha. Você não pode cometer crime. Esse é o recado que a gente tem que dar. Se a gente tem a porcaria da internet hoje, se a gente tem essa mobilização do caramba, vamos usar essa porra pra alguma coisa que funcione. Agora, não, vamos ficar aqui de boa. Deixa, vai. Pra que ir pra... Pô, dia 12, pra que ir pra rua domingão? Vamos tomar uma breja, ficar de boa. Aí a gente fica nessa merda, entendeu? Então, a gente tem que mudar, cara. A gente tem que mudar e dia 12 é um sintoma. Caralho, Gostou? Gostei desse discurso aí. Eu tava aqui, um amigo meu pediu uma piteira, então... Só do cara tentar dar um golpe de Estado, cara, já é uma destruição de investimento, já é uma destruição de emprego, já é uma destruição de renda, já é um bagulho assim... O cara vai olhar de fora, vai falar... eu vou falar uma coisa que vai afetar. O cara tentou dar um golpe de Estado, eu vou botar meu dinheiro, tem aqui... Vamos pegar, cada fundo geralmente de investimento global tem 5% que ele precisa investir em país em desenvolvimento. O cara vai olhar, sei lá, o México, a Colômbia, o Chile. Paraguai. Maravilhoso. Chile tá tendo uma constituinte agora. O cara vai falar, porra, eu vou no Chile, que eu não sei nem que constituição que vai sair, mas eu não vou pôr nessa porra, porque não tem condição. O presidente da República tá falando que não vai cumprir decisão judicial. Você quer ver uma coisa boa? Se a gente vai deixando, já vem a reforma tributária do Guedes. Sabe o que a reforma tributária do Guedes quer fazer? Taxar, inclusive, transações financeiras. Cada CPMF. Pix que você receber na tua conta do Flow vai ser taxado. Vamos tirar o presidente ou não?
Cara, vocês já vão tomar uma lapada de 20% já. não sei, eu gosto... Bom, um bom argumento, agora sendo advogado em favor de vocês nesse sentido. Mas como mudou rápido, hein? Cara, eu sou bem fluido. Bem flow, né? Ele tem gênero fluido. Fluido, Gênero fluid. Um lado positivo é, se a gente tira o Bolsonaro agora, a gente acaba com a dicotomia Lula-Bolsonaro das eleições. Porra, que pra mim isso já é um puta de um avanço, cara. Sim. Você sair desse... Imagina o manicômio, Cara, sim... Só de pensar na minha situação, eu pedi... Se eu, no 2018, na polarização de PT, não sei o quê... Já tomei garrafada na cabeça na rua, imagina eu pedindo voto numa eleição Lula contra Bolsonaro. Nego vai sair se espancando na rua, nego vai sair se matando. Vai ser um debate, assim, do mais sórdido, do mais sujo possível, assim, Não, cara, eu imagino a propaganda que o PT vai colocar sobre o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai colocar sobre o PT, assim, um clima de conflagração que vai ser, e o fato da gente ter que escolher entre dois caras que são ladrão, dois caras que são bandido e dois caras que são autoritário. E aí um se alimenta do outro. Se você tira o Exatamente. Bolsonaro da jogada, o Lula com certeza perde. Você quer ver outra coisa? Quem não tá... Olha só, tá vindo na nossa manifestação, a gente ampliou, e até tem gente que tá com nojinho, né? Ai, vocês chamaram gente de esquerda pra chamar na manifestação, tem gente do PSB. Não é que a gente do chamou, PCdoB. eles vieram e são bem-vindos. E são 100% bem-vindos. Que no impeachment você precisa do voto de todo mundo. Você precisa do voto do cara de esquerda, você precisa do voto do cara de centro. E outro, que Eu não- valida uma decisão de uma população, ela é integrada na manifestação, não só uma parcela. Cara, Exatamente. Churchill sentou com Stalin. Exatamente. Eu não vou sentar com a Tabata Amaral? Pelo amor de Deus. Pô, que comparação ruim. a Tabata porra, é isso, né? Como assim? Ela é que, mais excelente. é que ficou meio... Eu sei que você não quis dizer Não, isso. o que eu tô falando é o seguinte, eu se sei que você não Churchill quis dizer sentou isso. com Stalin, Sim, eu sei por que você eu não quis- vou sentar com a Não, Tabata eu Amaral sei que que não você chega não nem qui- perto do Stalin? Sim, eu sei que você entendeu? quis dizer isso, mas Ficou ficou esquisito? meio cagado. Tá bom. Ficou meio parecendo que a Tabata, sabe, tentou matar o Trotsky. um Não, negócio... cara, muito pelo contrário, é um elogio. A Tabata é uma deputada que é de esquerda, mas que eu acho exemplar, meu. Também acho, é uma boa. Se a gente tivesse um debate de mais Tabata, assim, sim, é ruim eu falar isso, porque para elas, para as esquerdas, vai falar, tá vendo ó, o Kim falando bem de o Kim você? aparece, Tá né? vendo? É. Mas enfim, mas é uma pessoa É decente, melhor discordar da bem-intencionada Tabata e do tal. que do Eduardo Bolsonaro, irmão. É Que acha que não tem déficit na reforma da Previdência, sabe? Tipo, o nível Que é um criminoso, que é um cara mal intencionado. Mas eu tô falando tudo isso porque a gente chamou pra manifestação, pra fazer o impeachment, né? Pra tá todo mundo junto, tá? Aí tem gente com nojinho, não sei o que, chamou a esquerda, não sei o que. Engraçado que essa mesma galera que diz, nojinho, não sei o que, não vê problema quando o Bolsonaro fez aliança com o PT pra nomear o PGR, pra eleger o Pacheco presidente do Senado, pra sancionar os juízes de garantia do Freixo. Porra, o Freixo é um cara que eu vou lá, sento, tomo cerveja, cara, gente boa. Só que eu não vou sancionar um projeto do Freixo. Então eu tenho uma divergência ideológica grande demais com ele pra isso. Muito menos a criação de um outro juiz que Cara, paralisa mas isso daí todos é os processos do país inteiro. Xadrez 4D. 4D. exatamente, começa isso aí. E a melhor parte do xadrez 4D foi ontem um tweet do Constantino falando que agora como é que foi? A rainha quadridimensional deu um checkmate no Bolsonaro. Então, meu o Deus, próprio gado bolsonarista, depois que o Bolsonaro... Agora tá difícil, Cara, posso falar? É uma coisa que eu Agora costumo sim, falar. agora nem quem defende golpe já não tem mais como assim. O cara que é gado, o cara tá gado. todo cagado. O gado tá todo cagado. Essa é a realidade. O Bolsonaro, ele só liga pra ele, pra família dele, pros filhos dele. Ele deixou a Sarah Winter se fuder, deixou o Daniel Silveira se fuder, tá deixando o Alan dos Santos se fuder. Tá Roberto todo mundo se Jefferson, fudendo. todo mundo. Roberto Jefferson. Vai todo mundo se fuder, vai apodrecer na Zé cadeia. Trovão. 20 anos, achando ia lá, mito, não sei o quê. O cara é foda, vou defender ele, vou aqui atacar Só o que eles Supremo não em vão nome, apodrecer, né? em nome do mito. Você que quê? pensa. Você que pensa. Não, vai. Cara. O Brasil, o cara mata, 5 anos ele tá saindo. É, porra, mas né? mexe com o irmão? Supremo. Mas então o cara vai ficar lá, um puta vai entregar a porra do raio lá do Trovão? Do Zé Zé Trovão. acabei de falar. Nossa, o Kim, ele tá... Tá, a Só tem fumaça vários eu tô aqui jogando que nele você ali. Do Zé Trovão que essa porra que se fumaça na minha cara. Do Zé Trovão. E aí, tudo pra blindar a família dele e os filhos dele. E os caras ainda não se tocam. E tem gente que ainda não se tocou. Imagina o Zé Trovão, o que tá passando na cabeça dele Não, agora. não, Ele deu a cara, vida mano, cara, teve inteira um dele pra cara, isso. tiveram 3 caras que Mano, eles estavam... eu só penso. Agora hoje tá- é o momento de dar risada, aqui, porque eu só penso no Daniel Silveira murchando dentro da cadeia, assim. Porque ele tá, tipo, hiper marombado, cheio de bombas e o caralho. Aí, mano, na cadeia ele não tá conseguindo puxar os ferros, tá? Lógico, nem deve estar podendo comer direito. Mas, cara, teve gente
A gente tá rindo, mas isso é um manifestações. pouco assustador, desculpa. Não, mas é isso que eu vou te A falar. prisão desses caras. Tinha uma Daniel galera. Silveira murchando. Não, tinha uma galera.